Olá pessoal, sabem o PIB, Produto Interno Bruto? Pois bem, o PIB não mede a nossa coragem, nem o nosso conhecimento, nem a nossa compaixão, entre outras coisas. Em poucas palavras, o PIB mede tudo, exceto aquilo que faz a vida digna de ser vivida. Essas não são palavras minhas, é um trecho extraído de um discurso famoso de Robert Kennedy, feito em 1968. Uma das principais críticas ao PIB, que é a métrica utilizada para definir sucesso a nível global. E a pergunta que eu faço para você é: quais são as métricas que você usa no seu dia a dia para definir sucesso? Quais são as métricas utilizadas pela sua organização para definir suas metas e buscar o sucesso? Alguma coisa mudou nesses 50 anos? Com essa provocação, eu abro o módulo 1 do CDP Education. Sejam muito bem-vindos. O foco no capital financeiro tem sido também o grande mantra das empresas desde então. Inclusive, no século passado, Milton Friedman, um grande economista, ele cunhou a frase que dizia, ou o ensinamento, ou a sabedoria, ou a filosofia que dizia que o grande objetivo das empresas é único e exclusivamente gerar retorno para os acionistas. Isso ficou conhecido como capitalismo de shareholders. Hoje em dia, as empresas líderes de seus diversos setores perceberam a importância de você criar bons relacionamentos com várias outras partes interessadas, como clientes, acionistas, investidores, comunidades, poder público e assim por diante. Então floresce, de uns tempos para cá, o que ficou chamado como o capitalismo de stakeholder. Essas empresas passam a reconhecer que elas têm missões ou responsabilidades que vêm muito além do lucro. Isso fica claro nesse gráfico, que demonstra, numa linha do tempo, desde 1975 até 2010, demonstra uma tendência muito forte de mostrar que o valor das empresas está migrando cada vez mais do tangível para o intangível. O que seria isso? O tangível seria basicamente o capital financeiro e manufaturado. Antigamente, a valoração das empresas era única e exclusivamente olhando para esses dois capitais. Progressivamente, acionistas, investidores e a comunidade, a sociedade em geral, têm olhado para outras questões relacionadas ao capital humano, ao capital intelectual, social e natural. O que seria isso? Seria, por exemplo, a capacidade de uma empresa de inovar, capacidade de uma empresa de reter talentos e o valor da sua marca, da sua reputação. O CDP é a parte ativa dessa mudança, evidenciando as empresas que estão fazendo um bom trabalho em incorporar nas suas decisões outras métricas que vão muito além do lucro. Vamos aprofundar a nossa conversa falando sobre o capital natural. Mas qual a relação entre o capital natural e a sustentabilidade? Bom, historicamente, a sustentabilidade tem sido simbolizada com os três pilares da sustentabilidade, um sendo a economia, o outro sendo a sociedade e o outro o meio ambiente. Essa forma de representar a sustentabilidade tem sido questionada nos últimos anos. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de que esses pilares existem também de forma independente. Ou seja, se você olhar no slide, percebe que boa parte dele não está cruzado um com o outro, né? A sustentabilidade seria apenas a parte de intersecção entre esses três pilares. Para entender o que estou falando, vale a pena a gente investigar a jornada do Homo sapiens até o ponto que chegamos no século XXI, nessa loucura que vivemos. Surgimos há aproximadamente 200 mil anos no leste da África, e por muito tempo fomos insignificantes para a evolução do planeta. Vivíamos em cavernas, éramos caçadores-coletores e rezávamos todos os dias para não nos depararmos com algum dos nossos vários predadores. Foi apenas há 12 mil anos atrás que ocorreu uma grande revolução que fez com que a gente desse um salto evolutivo na direção em que estamos hoje, a chamada Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Basicamente, foi quando nós aprendemos a manejar, a gerenciar o nosso capital natural. Com isso, passamos a plantar nosso alimento,
domesticamos os animais, nos assentamos e permitimos produzir alimentos num espaço de terra pequeno para uma população muito maior. A partir daí, a mudança foi exponencial. Em pouco tempo, os nossos pequenos bandos se tornaram em vilas, as vilas em cidades, essas cidades cresceram absurdamente, houve a divisão das responsabilidades do trabalho, concomitantemente foi necessário criar sistemas de controle e regulação, chamado também de política e religião, e posteriormente, quando o escambo já não dava mais conta, foi criada a economia e então o dinheiro. Ou seja, o capital natural é a base de tudo. Sem o capital natural bem gerenciado, não tem sociedade organizada e, sem a sociedade organizada, muito menos uma economia ou um dinheiro. Portanto, a forma mais reconhecida hoje de simbolizar a sustentabilidade são os 3 círculos concêntricos, um dentro do outro, tendo o capital natural como a base de tudo. A notícia ruim é que as grandes decisões do mundo, seja de empresas ou de países, têm sido feitas em cima de métricas erradas, ou no mínimo incompletas. Ou seja, olhando apenas para a cereja do bolo, o capital financeiro. Isso faz com que a gente mensure mal a parte social e ambiental. Por mensurar mal, gerencia mal. Por gerenciar mal, a gente está corroendo a base da estrutura, que é justamente o que eu acabei de falar. Corroendo a base da estrutura, estamos aos poucos reduzindo a capacidade da própria economia de gerar valor, gerar riqueza para nós e para as futuras gerações. É nesse contexto que se insere o trabalho do CDP, que articula junto, principalmente com o mercado investidor, para engajar e pressionar empresas e municípios a reportarem melhor e, com isso, gerenciarem melhor o seu capital natural. O CDP surgiu em 2000 com uma ideia muito simples: solicitar para as empresas que reportem a sua relação com as mudanças climáticas. De todos os indicadores relacionados ao capital natural, as mudanças climáticas são hoje o mais reconhecido, cujas negociações internacionais têm evoluído há mais tempo e, portanto, foi esse o principal foco em 2000. De lá para cá, reconheceu-se a interdependência entre as mudanças climáticas, os recursos hídricos e as florestas do mundo. E, portanto, a amplitude de informações levantadas junto a empresas e municípios passou a abarcar todos esses indicadores. Hoje, são mais de 5.500 empresas e 540 cidades do mundo que reportam para o questionário CDP. Só para vocês terem uma ideia, 25% de todas as emissões de gás de efeito estufa do mundo são hoje reportadas anualmente para a plataforma online da organização. Mas é agora que a história fica mais interessante. Esse banco de dados é disponibilizado para um grupo de mais 800 investidores institucionais, pessoas que gerenciam nada mais, nada menos do que 100 trilhões de dólares, você ouviu bem, 100 trilhões de dólares, e que progressivamente estão utilizando essas informações no seu processo de análise de risco de oportunidade. Então, o que antes o cidadão, na análise de risco, levava em consideração apenas, lembrando, o capital financeiro, a lucratividade ou os bens de uma dada empresa, passa a entender que a relação da empresa com um recurso tão crucial como, por exemplo, a água, é tão importante quanto a sua lucratividade num dado ano. Isso é fundamental para a mudança que a gente busca no mundo. Ou seja, com essa proposta simples, que nasceu há 18 anos atrás, o CDP progressivamente tem colocado a métrica capital natural muito próxima da métrica capital financeiro nas grandes tomadas de decisão do mundo. Mas aí você, sentado, estudante, empreendedor como eu, ou de repente gestor de uma ONG, pensa, essa história não vai se adequar à minha situação ou à minha atividade profissional. Essa história tem muito mais relação com empresas enormes, empresas grandes, multinacionais. Não é verdade. Tem também o programa Supply Chain. E hoje, todos os anos, mais de 4.800 fornecedores são convidados por grandes empresas para fornecerem também as suas informações. Portanto, a responsabilidade é compartilhada com todo mundo. Não pense que é apenas uma empresa grande e conhecida que hoje
sofre uma pressão para reportar essas informações. Resumindo, meu amigo, essa história do capital natural, ela vai bater na sua porta muito em breve. E como é que o CDP Education entra nessa história? Bom, o número de reportantes tem crescido uma taxa exponencial, mais de 15% ao ano globalmente. A ideia é que, apesar da gente esteja distante de vocês, a plataforma possa ser um ponto de encontro, onde você vai receber todas as informações necessárias para responder com qualidade os questionários de clima, água e florestas do CDP, e tendo esse questionário muito bem respondido, ele se torna uma ferramenta de gestão direcionando as melhores práticas. A plataforma conta com essas videoaulas, então a gente vai se ver bastante ainda, né? Conta também com uma apostila em PDF para cada um dos módulos, com exercícios práticos e ainda por cima vai ter um chat, então você não vai se sentir sozinho aí, sentado na sua casa ou na sua empresa, assistindo essas aulas. Bom, pessoal, apresentar rapidamente para vocês, então, a agenda do nosso curso. Então, o módulo 1, como eu disse, é um módulo introdutório. Ele vai abarcar duas grandes perguntas fundamentais. O que? Quais são os principais conceitos para a gente entender essa agenda? Capital natural, ecossistemas, biodiversidade, resiliência, tudo isso a gente vai falar ainda durante o curso. E por quê? Por que esse assunto é importante? Quais são os riscos e as oportunidades na relação entre empresas e o capital natural? O módulo 2, ele já entra no como, com base nos questionários carbono, água e florestas, ou questionário mudanças climáticas, recursos hídricos e florestas. E a ideia dele é justamente como melhorar o reporte a esses questionários. É o passo a passo mesmo. E com base nesse reporte, como eu já disse algumas vezes, e vou falar várias vezes para isso ficar gravado na cabeça, melhore também a gestão na porta para dentro. Por fim, o módulo 3 é um módulo setorial. Então a gente vai acompanhar os questionários setoriais relacionados a energia, transporte, materiais e agropecuária, apresentando os riscos e oportunidades específicos para esse setor e também como gerenciar e como reportar melhor as informações para as empresas relacionadas a esses setores. Com isso, a gente espera dar uma informação e um guia completo para vocês pontuarem alto no questionário CDP e serem muito bem avaliados por seus clientes, fornecedores, investidores, poder público e stakeholders em geral. Esse é o principal objetivo do CDP Education: gerar competências de gestão alinhadas à sustentabilidade e alinhada à competitividade do seu negócio. Agora é só mergulhar de cabeça nas videoaulas e em todo o material disponibilizado na plataforma para você. Vamos junto?